Oi, oi, gente linda, boa noite. Essa semana tá bem especial aqui no Identidade Geral, porque estamos no mês alusivo ao Setembro Amarelo, já deve ter notado aí na nossa decoração, né? E nesta semana a gente divide com vocês histórias de pessoas que têm muito a nos ensinar sobre as emoções. E claro, hoje não vai ser diferente, viu? Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. E aí, você sabe o que é? Será que você tem ou não? Já já a gente descobre aqui juntinhos. Bem, eu não posso ir para o intervalo sem antes te indicar esse guia de estudo aqui chamado Sentimentos, a Ciência do Existir, produzido pela neurocientista Rosana Alves. Então aqui tem muito respaldo científico e, claro, bíblico também, né? Nele você vai encontrar assuntos do dia a dia que se relacionam diretamente com as nossas emoções e nos mostram como lidar com elas, né? Para ter o seu guia em casa é muito simples, você que acompanha aqui o nosso programa já sabe, você pode pedir pelo WhatsApp, o número aparece aí na sua tela, é o 012-98244-0077 e aí vai chegar bem rapidinho na comodidade do seu lar, com toda a segurança pelos correios, tá bom? Eu queria só abrir aqui para vocês, porque tem um capítulo falado especificamente sobre a ansiedade. Fala sobre quais são os sintomas da ansiedade, o que é essa ansiedade, como que a gente pode prevenir, como que a gente pode tratar, por exemplo. Aqui tem outro capítulo também que fala sobre a depressão, a doença do século, né? Então você também vai conseguir identificar aí alguns sintomas e o mais legal, de acordo com a doutora Rosana, a depressão tem cura. Então você vai conseguir ter as orientações aí direitinho se você pedir o seu guia de estudo da Bíblia. Agora, se você não pedir, você vai ficar por fora desse conteúdo. Então a minha sugestão é que você peça ligeiro, já mande aí uma mensagem pra gente, para o seu guia chegar aí na sua casa, tá bom? Eu vou para um intervalo bem rapidinho, ligeirinho, te encontro na volta, então fique por aí. Já estamos de volta com Identidade Geral e olha só, impossível, assim Loriane Lobo se declarava. O que vinha na mente para dizer saía sem filtros. Para que as coisas saíssem do jeito que ela queria, tinha que ser na base do grito. Era assim que ela lidava com as situações. Na faculdade veio aquele momento de trabalho em equipe. E para quem faz trabalho em equipe sabe que de vez em quando, vez ou outra, surgem ali alguns desentendimentos, né? E num desses, lá estava a estudante de psicologia gritando na frente de todo mundo com um dos seus companheiros de equipe. Foi aí que a ficha caiu e Loriane começou a refletir sobre o próprio comportamento e como era desafiador lidar com as emoções. A futura psicóloga estava à frente de um grande dilema. Ela se preparava para cuidar das emoções de outras pessoas, mas antes precisava aprender a cuidar das suas próprias emoções. Que desafiador, hein? Hoje a psicóloga Loriane está aqui conosco para nos ensinar os caminhos para desenvolver a inteligência emocional e compartilhar com a gente como essa habilidade mudou a vida dela. A gente vai também saber como ela tem ajudado mulheres a usarem as emoções a favor de si mesmas. Legal, né? Loriane, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Queria você aqui para te dar um cheiro, menina. Mas olha, sinta meu abraço daí, sentiu? Senti, obrigada, boa noite. Que honra estar aqui com vocês. Agradeço demais esse convite. E que convite especial, Oh, né? gente, Que a honra é convite legal. nossa. A honra é nossa e a gente é que super agradece, viu? É uma honra também estar falando sobre essa temática que é tão importante e que é capaz de mudar vidas, né? Que é capaz de mudar pessoas, mudar trajetórias, mudar caminhos. E eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar mais sobre isso. Ai, Lori, já tô aqui curiosa para saber, meu Deus, como eu sei se eu tenho inteligência emocional ou não? Você sabe que eu labuto tanto para ter inteligência emocional e eu vou confessar aqui que tem gente que me testa, viu, menina? E aí, como que a gente pode saber se a gente está com um bom nível de inteligência emocional, se não? Como que a gente está aí, se a gente está no nível de estagiário, se a gente já está no masterclass da inteligência emocional? Como é que a gente descobre isso? Existem duas principais formas da gente tentar identificar o nosso nível de inteligência emocional, tá?
O primeiro é a autoobservação, é a gente se observar diante dos testes, né? Como é que a gente reage frente a algumas situações? A gente reage de forma positiva ou, na maioria das vezes, é uma forma negativa que traz mais consequências ruins do que consequências boas? E a outra forma são os próprios feedbacks das pessoas, né? As pessoas que nos amam, as pessoas que estão ao nosso redor, querendo ou não, elas soltam alguma coisa, elas falam alguma coisa. E a gente tem que estar atenta para analisar se aquele feedback está fazendo sentido ou não, se realmente é aquilo que aquela pessoa está falando, e você ser crítico frente a isso. Se você recebe o feedback, algum fundo de verdade ele deve ter. Você não pode negligenciá-lo. O ideal é você saber escolher quem são essas pessoas. Não pode ser qualquer pessoa realmente. Tem que ser uma pessoa que você tem confiança, que você tem carinho, que você tem parceria, né? E que seja uma pessoa que te dê feedbacks com amor, com carinho, né? E mesmo assim, mesmo sendo essas pessoas, você tem que ser crítica. Você ouve o feedback e você colhe evidências. Faz sentido o que essa pessoa me falou? Agora, eu não posso pegar o feedback, amassar e jogar fora, né? Eu tenho que ouvir esse feedback e pensar, refletir mesmo, fazer um trabalho de autoobservação e de análise do que pode comprovar ou não aquele feedback. E sempre questionar, faz sentido? Faz sentido? Será que não sou eu que estou sendo negligente? Faz sentido? E aí, a partir daí, você começa a descobrir e a entender um pouco mais de si. Mas essa autoobservação é também primordial. O feedback, ele é uma das formas, mas você tem um papel essencial, nós, né, temos um papel essencial de sempre estar nos observando, estar atento, principalmente ao que gera de consequência das nossas ações. Se é negativo, se tudo que a gente faz tem sido muito negativo no trabalho, na vida pessoal e etc., quer dizer que tem algo a ser melhorado. Já é um alerta, né? Muito positivo, opa, eu estou no caminho certo. Vez ou outra, eu desando um pouquinho, mas eu volto para o caminho certo, né? Então, é você ter essa criticidade, essa observação sempre. Ô, Lori, agora me diga uma coisa, a gente passou aí por esse período intenso de pandemia, né? Do nada, todo mundo dentro de casa, as famílias todas reunidas ali, as crianças sem ir para a escola, home office, muita gente morrendo, aquela notícia toda, enfim. Aí agora a gente já está se recuperando dessa fase, muita gente se readaptando ao modelo de novo, ao novo presencial, digamos assim, né? A gente ajustando as nossas rotinas e tudo mais. E aí, inteligência emocional nesse período, menina? Foi onde a sociedade, de uma forma geral, realmente identificou a necessidade de se olhar para a saúde mental de uma forma geral, né? Não só para ansiedade, depressão, transtornos mentais de uma forma geral, mas também de olhar as formas que a gente pode preveni-los, né? E aí as mães, os pais, todo mundo tendo que ficar em casa e tendo que aprender, meio que forçadamente, a lidar com as suas emoções ali, né? Alguns, obviamente, tiveram mais sucesso do que outros, né? E outros, infelizmente, desenvolveram alguns transtornos mentais que vão ter que cuidar, que vão ter que tratar, né? Mas, realmente, quando você não desenvolve a longo do prazo uma habilidade e que você é posto à prova em um momento como a pandemia, é muito mais difícil, porque aí as emoções estavam muito sobressaltadas, a flor da pele, que a gente chama, né? Então, é mais complicado você conseguir administrar, mas não é impossível se você desenvolver. Então, todo mundo pode ter inteligência emocional, porque hoje a gente tem essa questão da empresa, por exemplo. Tem muita gente, tem muita empresa, viu, minha gente, que analisa o seu currículo, beleza, vê ali sua qualificação, mas ela também avalia seu nível de inteligência emocional. Porque às vezes a pessoa é super competente, mas no momento de crise não sabe lidar com aquela tensão, né? Então, todo mundo pode ter inteligência emocional. Quais são os tipos de inteligência emocional? Vai explicando aí pra gente, Lori. Inteligência emocional é uma habilidade, né? É uma habilidade de identificar, reconhecer e manejar as emoções ao seu favor, né? Para que você tenha uma vida produtiva, para que você tenha uma vida feliz, uma vida plena, para que você tenha sucesso. E como toda e qualquer habilidade, ela é desenvolvida, né? É como se fosse assim. A inteligência emocional, ela vem com uma habilidade socioemocional, para você aprender a lidar com as outras pessoas e consigo mesmo. Então, ela é extremamente importante.
né? Porque se você não sabe lidar consigo mesmo e não sabe lidar com o outro, como é que você vive em sociedade? Você não vive bem, né? Você vive muito mal. E isso a gente consegue desenvolver ao longo da vida. O que acontece? A maioria de nós, né, uma grande parte, não teve ali, dentro do lar, dentro da família, a possibilidade de ter uma família que tivesse inteligência emocional, que pudesse nos ajudar a desenvolver, que foi até o meu caso, né? Eu não tive uma família que fosse inteligente emocionalmente, que pudesse me dar esse suporte e me ajudar nesse processo de desenvolvimento. Algumas outras pessoas têm. Por isso que a gente tem uma divergência. Algumas pessoas têm tanta inteligência emocional e outras têm tão pouca. Por quê? Porque depende muito do berço, de como ela veio, de como ela se estruturou. Loriane, isso é determinado? Ou seja, se eu tive uma família, né, que não me ensinou sobre inteligência emocional, que não me ajudou, eu vou ser uma adulta, uma pessoa que vai crescer sem inteligência emocional eternamente? Não. Ufa! Não. É maravilhoso isso, é libertador. E a gente precisa entender que a vida ela é dinâmica. E muitas vezes ela depende da gente reconhecer que a gente tem um gap, uma falha, né? Algo que precisa ser desenvolvido, como a digitação precisa ser desenvolvida, eu preciso desenvolver inteligência emocional. E aí eu vou buscar conhecimento, desenvolvimento, quebrar as minhas barreiras internas, para que eu possa me desenvolver frente à inteligência emocional. Eu trabalho com mulheres há alguns anos e eu costumo ouvir muita frase assim: Loriane, eu não tenho mais jeito, né? Eu já estou velha demais, eu passei a minha vida toda assim, vou mudar agora. O que importa aqui é o quanto você reconhece que precisa mudar, né? E o quanto que você se responsabiliza pela sua mudança. Então vamos fazer um resumo aqui, Lori, da nossa prosa. Ó, tem gente que desenvolveu a inteligência emocional ali desde o início, né? Desde a infância. Tem outras pessoas que não, mas todo mundo pode desenvolver inteligência emocional. Como é com tudo, né? A gente teve que treinar caligrafia, tudo tem que treinar. A gente pode desenvolver, então, a inteligência emocional. A gente vai ter que correr para o intervalo aqui, mas eu fiquei curiosa para saber como que a Loriane conseguiu desenvolver a inteligência emocional dela. A gente falou ali no início do programa que tudo era na base do grito, era uma pessoa estressada, nervosa. Ela já contou aí também que na infância ela não teve essa base para desenvolver inteligência emocional. Mas e aí, o que foi que ela fez? Talvez você em casa tenha essa história também, mas hoje a gente vai descobrir aqui algumas alternativas para que todo mundo fique plena, minha gente. É daqui a pouquinho no Identidade Geral, não saia daí. Já estamos de volta, semana especial de saúde mental. Hoje a gente conta com a presença maravilhosa da psicóloga Loriane. Ela está aqui falando sobre inteligência emocional e além de ter toda a fundamentação teórica, né, o conhecimento pela formação dela como psicóloga, ela também tem toda uma trajetória de vida em que ela também precisou desenvolver a inteligência emocional. Então é o combo, viu, minha gente? A gente tem aqui a teoria e a prática. Lori, ajude a gente. Conta aí um pouquinho quais foram as suas estratégias para que você encontrasse a inteligência emocional, que você conseguisse desenvolver esse equilíbrio para os momentos de conflito, os momentos de tensão. Lembrando que no bloco anterior você comentou aqui com a gente que você não teve muito essa base familiar, tudo seu era muito na base do grito. Como que foi aí um pouquinho da sua trajetória nesse aspecto? A vida foi dando sinais de que algo não estava ok, né? E com o curso de psicologia, eu realmente comecei a ter essa autoobservação mais aguçada, né? É muito solicitado e requisitado do psicólogo que antes de analisar o outro, ele seja capaz de analisar a si mesmo, né? E eu comecei a desenvolver isso muito pensando nas consequências que a impulsividade, que a comunicação agressiva, que a grosseria gerava na minha vida, e o quanto que eu precisava mudar isso, né? Então, eu primeiro tive que reconhecer que eu tinha esse problema, né? Eu tive que falar assim, opa, eu realmente tenho esse problema aqui e eu preciso e quero mudar, né? Então, eu quis me colocar nesse lugar de mudança e assumir a responsabilidade para mim. Eu poderia culpabilizar o outro, eu poderia culpabilizar
o mundo, as situações da minha vida. Mas não, eu optei por puxar essa responsabilidade para mim e dizer, opa, eu preciso mudar, né? E aí eu tive algumas alternativas para isso. A primeira, obviamente, né, era começar a entender sobre o assunto, começar a entender o que estava acontecendo comigo, né? O que é emoção, como eu identifico uma emoção, o que eu faço quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso e entender isso mais a fundo para que isso pudesse realmente fazer parte da minha vida. Antes, o que era, estou sentindo algo, mas não sei, começou a ser nomeado. Sinto raiva porque aconteceu determinada coisa e eu tenho que fazer algo para que essa raiva não seja extravasada de uma forma negativa, mas sim positiva. Você sabe que eu fazia, eu ficava, chegava em casa, eu somatizava. Passava o dia todo no automático, chegava em casa chateada. E eu ficava, mas por que eu tô chateada? E aí ficava chateada, não sabia a causa, não conseguia pensar na solução. Aí eu comecei a fazer essa análise do meu dia, sentava ali no meu sofá, refletia, por que eu tô chateada? Ah, me lembrei. Fulano falou aquilo e aquilo ali pra mim. Ou então, poxa, tive um problema ali, um imprevisto surgiu, aquilo me deixou estressada. Olha, imprevistos acontecem, Louise, calma, respira, conseguiu resolver, não conseguiu, amanhã a gente resolve. E isso foi me dando tanta leveza comigo mesma, que por mais que às vezes eu fique tensa naquele momento, depois eu consigo sentir o alívio, e aí não é acumulativo para os outros dias, para as semanas, porque, Lori, eu também já fui muito estressada. Eu ainda tô, né, nessa fase, Senhor, de procurar o eixo, mas menina, como eu já fui estressada, viu? A gente tem dois perfis de pessoas que a gente pode considerar que são extremos, que não são inteligentes emocionalmente, tá? Temos o impulsivo, né? O que grita, o que bate, o que é grosseiro, né? O que fala sem pensar. E nós temos o outro lado, que é aquele que não fala nada, que é aquele que fica quietinho. Geralmente, esse daqui não é visto como falta de inteligência emocional, porque ele esconde muito bem as emoções. Mas ele também não tem inteligência emocional. Por quê? Porque ao invés dele verbalizar, expressar as suas emoções, ele acumula. E aí somatiza, e aí ele explode num outro momento. O ideal é a gente encontrar um equilíbrio. É o que a gente chama de assertividade, né? É a gente fazer toda essa análise que você falou, que é uma análise... Na realidade, assim, eu acho que a maioria das pessoas de hoje em dia tem uma vida tão acelerada, que não param um tempinho para olhar para si e dizer assim, como é que está meu dia, como eu estou me sentindo. As pessoas acordam de manhã cedo, já pulam da cama para se arrumar correndo para ir para o trabalho. Verdade. Elas não têm tempo de fazer um check-in, sabe? Eu digo que é um check-in, tipo do aeroporto, de levantar e pensar, como é que eu estou hoje? Eu estou bem hoje? Eu estou legal hoje? Eu estou com alguma dor no corpo? Eu estou com alguma dor emocional? E a mesma coisa no final do dia, no check-out, né? De sentar na cama também e pensar como foi meu dia hoje, como eu me senti durante esse dia, teve alguma coisa que me incomodou, que eu posso cuidar melhor para que não aconteça novamente, ou teve algum comportamento que eu tive que não foi legal, que eu preciso mudar. São estratégias que a pessoa pode adotar no seu dia a dia para desenvolver inteligência emocional. E aí, no seu caso, foi isso. Você identificou que que não estava indo pelo caminho certo, porque, inclusive, quando a gente não tem inteligência emocional, além da gente se machucar, a gente machuca outras pessoas também, né? Então, você identificou que você tinha isso e falou, não, tenho que desenvolver essa habilidade. Começou a estudar, a entender como desenvolver e foi treinando, como você falou ali da questão da digitação. E aí você chegou no nível que passou a ajudar outras pessoas também. E aí, de onde veio esse start? Desde a faculdade eu sempre atuei, fiz trabalhos, fiz pesquisas muito voltado para o público feminino, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar realmente com mulher. E aí eu permeei por um trabalho voltado para a ansiedade, depois eu permeei por um trabalho voltado para a carreira, e depois eu me questionei, por que não compartilhar um pouco da minha história? Por que não ajudar outras mulheres a ter inteligência emocional? E eu cheguei até a pensar, eu pensava assim, será que vai ter mulheres, né, que realmente precisam desse tipo de ajuda? E, por incrível que pareça, muitas mulheres se identificaram com a história, se identificaram com a proposta e disseram, opa,
eu quero aprender isso daí, eu quero desenvolver também a minha inteligência emocional, eu não estou vendo saída, eu estou sofrendo, a minha vida não está legal, as consequências estão muito pesadas para carregar e eu quero mudar através dessa proposta que você traz, que é o desenvolvimento da inteligência emocional. E aí é um trabalho muito lindo, né? Porque a gente vê mulheres que antes realmente tinham uma vida de infelicidade, de tristeza, de muita mágoa, se transformando e conseguindo alcançar aquilo que elas tanto almejam, que é uma vida realmente mais equilibrada, mais feliz e mais plena mesmo de sentido. Ai, que gostoso. Eu digo Imagina. que eu encontrei o que realmente eu queria fazer na vida, de propósito. Porque psicóloga é psicóloga, né? Pode atuar com várias coisas, mas a gente Verdade. encontrar esse objetivo, que é cuidar da mulher nesse sentido da inteligência emocional, para mim foi uma grande descoberta de propósito de vida. Ai, que gostoso. Só para que as informações não fiquem aí soltas, né? Porque a gente falou sobre um monte de coisa, eu tracei aqui uma linha. Olha o que você acha. Todo mundo pode ter inteligência emocional, tá bom? Algumas pessoas tiveram essa base familiar, outras não, mas todo mundo pode ter inteligência emocional. Um outro fator importante é a autorresponsabilidade, essa autoavaliação de você dizer assim, poxa vida, não estou no caminho certo. Minha mãe me chamava de malcriada quando eu fazia birra quando era criança, sabe? Aí às vezes a gente também é malcriado quando tem uma crise, tem alguma coisa, a gente quer as coisas do nosso jeito, então a gente precisa identificar também os nossos pontos negativos, receber ali, né, a notícia ruim do feedback, às vezes, olha, você tem isso, tem essa questão para melhorar e assumir o nosso comportamento. A reflexão também é muito importante, né, Lori? Vai me corrigindo aí se eu estiver errada. Mas a questão da reflexão, o que me chateou, poxa, naquele momento de crise eu agi dessa forma, será que isso é bacana? Não é bacana? Ô, Lori, me surgiu aqui uma dúvida, porque uma vez conversando com algumas amigas, a gente estava falando sobre treinar para determinada situação. Então, digamos que é um momento de assédio, como que a gente tem que se comportar? E às vezes isso nos ajuda também na inteligência emocional, não é? Então, a gente ir treinando ali, refletindo e pensando. Estudar o assunto, que foi uma coisa que você fez também, né? Para saber identificar suas emoções e ir treinando dia a dia, né? Sabe que é muito bacana essa ideia do treinar? Você identifica que você tem problema com X coisas. Eu tenho problema com quem me desrespeita, eu tenho problema com quem me intimida, eu tenho problema com quem me desvalida, né? Quando eu me sinto humilhada, eu tenho problema com essas situações. Então, eu mapeio essas situações e tento criar um movimento, sabe? Você pode até anotar no papel, você pode anotar no computador, seja onde você quiser, essas situações e pensar como seria a sua resposta e qual seria a melhor resposta. Por quê? Porque aí você prepara o seu cérebro para responder a melhor. Não a que seja a mais impulsiva do momento, mas a melhor. E quanto mais você pensa nessa melhor e quanto mais você vai desenvolvendo essa melhor resposta, perfeito. Uhum. É claro que quando você faz a primeira vez, não vai sair 100% como você planejou. Mas entenda, é um processo, você vai fazendo, vai desenvolvendo, quando você vê, você já está respondendo da maneira como você gostaria. E isso a gente vai fazendo para a vida. Uhum. Quando a gente aprende a apresentar alguma coisa, a gente não vai para frente do espelho treinar, né? É verdade. Apresentar o trabalho, essas coisas. A gente tem que fazer isso também no âmbito das emoções. Treinar, vai lá para o espelho e olha, quando alguém me intimidar, como é que eu vou responder? Legal. Né? E aí você levanta as respostas. E entender que a inteligência emocional é algo a ser construído até o último dia de nossa vida, né? A gente sempre vai ter que lidar com as emoções, com as crises, com os dilemas, a gente precisa se acolher, se amar, entender que somos seres humanos, falhamos com certeza e levar a vida de forma mais leve possível, né, Lô? Muito obrigada, menina, o assunto é tão gostoso, rende tanto que a gente nem vê o tempo passar, né? Mas infelizmente o nosso programa acabou e eu quero te agradecer demais por tantas dicas, tantas informações e por essa mensagem de esperança de que a gente pode chegar lá, viu? Muito obrigada. Pode, eu que agradeço o convite.
Fico feliz de ter vindo aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Obrigada. Um beijo, Lori, e a você que estava aqui com a gente até agorinha. Muito obrigada, minha gente, por essa companhia gostosa de vocês aí do outro lado da telinha. Lembrando que você pode acessar esse programa no NT Play, no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação, compartilhar e levar essa mensagem, esse bate-papo para muito mais pessoas. Um cheiro grande e até a próxima.